Diretamente, quando a gente vai falar de saúde mental, no que influencia especificamente quando a gente não tem um sono bem regulado, uma qualidade do sono legal, uma higiene do sono bem feita. A cognição, né? Os pensamentos, cognição, basicamente, para a terapia cognitivo-comportamental, são os pensamentos. Então, a forma dos pensamentos, o conteúdo dos pensamentos, a gente tende a ter pensamentos mais negativos, a gente tende a ter um fluxo maior, para quem é ansioso, inclusive, de mais pensamentos, né? A gente tem uma alteração na qualidade da regulação da emoção, então a gente tende a ficar mais irritável. A gente tem também um déficit de regulação de humor, né? A gente não acorda geralmente bem disposto se a gente dorme mal ou menos do que a gente deveria. Que mais? Atenção, aprendizagem, memória, tudo isso é diretamente influenciado pela má qualidade do sono ou pela boa qualidade do sono. Sim, e até complementando essa parte que a Ana falou sobre a luminosidade, eu até falo para os pacientes, né, que é algo muito importante. Às vezes o paciente, ele dorme, mas ele acorda muito durante a noite e tem esse fator da luminosidade, e é o que eu falo, faça um teste na casa de vocês. Se você fechar o olho e apertar a luz, alguém ficar apertando a luz, você vai perceber, mesmo com o olho fechado, que tem uma luz piscando. Então, mesmo com o olho fechado, a sua retina, ela capta, né, a luminosidade. Então, eu sempre falo isso para o paciente para entender realmente a importância, né, dessa parte da fotoestimulação e da higiene do sono, que a gente já vai falar também um pouquinho. Então, Ana, na minha prática clínica, eu percebo que, em alguns casos, o sono atrapalha a evolução dos pacientes, né? Sem dúvida. Na parte nutricional, na parte da evolução, às vezes, no emagrecimento, no ganho de massa. Uhum. Na sua prática clínica como psicóloga, alguns pacientes, eles acabam sendo prejudicados a evolução deles por conta do sono? Sem dúvida. Enfim, se a gente... como, né, na primeira pergunta que eu estava explicando sobre como isso afeta a saúde como um todo, né, afeta a vida da pessoa. Então, afeta também a qualidade da terapia, né? No geral, para transtornos psiquiátricos, a gente nunca fala que um processo terapêutico é o processo terapêutico que vai trazer a saúde para aquela pessoa, né? No fim, a gente sempre fala de terapia, mais medicamento, ou terapia, mais mudanças de comportamento. Tem sempre um conjunto de coisas que favorecem para que aquela pessoa retome a saúde mental dela, né, no seu transtorno específico, né? E um deles, de fato, é o sono. Se a gente for falar especificamente, por exemplo, do transtorno bipolar, que tem, né, um aspecto importante do transtorno bipolar é justamente a gente entender que existe uma vulnerabilidade natural de uma mudança de humor, de depressão para mania natural, né? A pessoa já tem essa vulnerabilidade biológica para isso. Isso, né, como a gente falou lá no começo, quem tem uma dificuldade de dormir ou quem passa por, sei lá, trabalho, muitos dias ou muitos dias em sequência ou muitas horas sem dormir, a gente naturalmente também fica mais vulnerável a essa variação de humor. Então, se a gente não olhar também para essa mudança comportamental, para quem tem transtorno bipolar, a gente está fazendo o tratamento pela metade, né? Então, a gente não vai chegar no resultado que a gente consegue imaginar que a gente poderia ter se a gente não olhar para essa questão do sono, por exemplo, né? Se a gente não garantir uma qualidade do sono para que a gente também, não só do lado da medicação, do lado da terapia, mas também do lado do comportamento em relação ao sono, o que eu posso fazer para ajudar e ter um resultado muito melhor.